Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu vou conversar com o bispo Humberto Maesteg, que é bispo diocesano da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, com sede em Porto Alegre, e é também um integrante da Comissão Anglicana Bilateral entre anglicanos e ortodoxos. Seja bem-vindo, bispo Humberto, é uma alegria ter o senhor aqui conosco no podcast Radar Direitos Humanos. A alegria é toda minha, poder partilhar, especialmente a experiência que é uma experiência muito, não é comum, né? Cada 10 anos, agora cada 14 anos, da Conferência de Lambert, e também o espírito, né, do anglicanismo, o modo de ser do anglicanismo que experienciamos naquele encontro. Exatamente. O motivo do nosso diálogo hoje é falarmos sobre o chamado que foi realizado na Conferência de Lambeth, agora em 2022, acerca da reconciliação. Como foi, bispo, esse chamado e do que ele trata? Bom, é interessante que a Conferência de Lambeth, né, já outras pessoas devem ter falado, foi realmente diferente de todas, eu diria, de todas as anteriores, especialmente na questão da diversidade. Não tanto quanto a gente gostaria, mas muito mais aberta à diversidade do que em todas as anteriores. Tinha tradução para 9 línguas, tradução simultânea. Isso é algo inédito. Tinha falas em diferentes línguas, né? Não só em inglês, em português, em espanhol, em japonês e em outras línguas, em Swahili e outras. Então, e também dentro desse espírito da diversidade, o arcebispo Justin, baseado na primeira carta de Pedro, né, que foi o que nos motivou do ponto de vista das escrituras, fez uma autocrítica bastante profunda e inédita do anglicanismo, especialmente da Igreja da Inglaterra, né, como a igreja onde o anglicanismo inicia, mas também de outras expressões do anglicanismo em relação ao colonialismo, né, a opressão, ao colonialismo, né, e daí vem a questão da reconciliação, ou seja, reconciliação é primeiro admitir o mal que causamos, né? Como igreja ou como comunhão de igrejas, né? Porque também o arcebispo deixou bem claro que a comunhão anglicana não é uma igreja, mas uma comunhão de diferentes igrejas. Porém, somos corresponsáveis e participamos, de certa maneira, umas mais, outras menos, de opressões coloniais, incentivamos divisões, perseguimos, né, outras pessoas, especialmente que tinham outras matrizes religiosas. Então, este é o que está por trás, além de uma tensão muito grande, inclusive com mortes que existem entre algumas correntes muçulmanas e pessoas cristãs em diferentes partes da África, no norte, mas não só no norte da África, também em outros lugares do continente africano, que também isto no Sudão e em outros lugares foi muito enfatizado essa dificuldade de algumas correntes muçulmanas. Não estamos falando do islamismo como um todo, até porque existe também um bom diálogo interreligioso com o islamismo que tenta se contrapor a ações violentas que grupos islâmicos possam estar fazendo contra igrejas cristãs. E no contexto interno da comunhão anglicana, bispo, esse chamado à reconciliação, ele tem o objetivo de aproximar as diversas correntes que em algum momento destoam em sua perspectiva?
Sim, nós temos inclusive aqui no próprio chamado se menciona, né, as províncias que não estão participando da comunhão anglicana, né? A província que se negam a participar das atividades, dos instrumentos de unidade que chamamos da comunhão anglicana, por se sentirem que não estão em comunhão com outras províncias, né? Que são especialmente Nigéria, Uganda e Ruanda. E no próprio chamado, aqui se coloca, se lamenta, né? Diz, né? Pedimos ao arcebispo de Cantuária e ao Comitê Permanente da Comunhão Anglicana que renovem e reanimem as conversações com as igrejas de Nigéria, Ruanda e Uganda, buscando uma vida plena juntos como família anglicana de igrejas. Então, aí temos uma ferida bem aberta, né? Dentro da comunhão anglicana, mas também na própria Conferência de Lambeth houve bispos e bispas, bispos principalmente, bispas não, só bispos nesse caso, que não comungavam. Na hora da comunhão não comungavam porque sentiam que as pessoas que estavam celebrando não estavam em comunhão com estas pessoas. Então, eles estão na comunhão, mas não estão em comunhão completa, né? Estão numa comunhão suspensa, digamos assim, mas ainda parte da comunhão anglicana. Então, temos esse problema. Houve uma tensão também inicial em relação à questão LGBTQIA+, mas isso foi tratado em outro chamado, que é o chamado da dignidade humana, onde foi dito pelo próprio arcebispo que ele não usará as suas prerrogativas como instrumento de unidade. Devemos deixar claro que o arcebispo de Cantuária não é chefe da igreja e não tem nenhum poder sobre as províncias, mas ele poderia, digamos, impedir que algumas províncias, como já aconteceu, participassem dos organismos da comunhão anglicana. E ele se negou a fazer isto e disse que temos que continuar em diálogo e que as províncias que estão que assumiram, né, o que chamamos nós de uma teologia e uma prática sacramental inclusiva, o fizeram depois de muitos estudos teológicos e bíblicos, né, e que devem ser respeitadas e que o diálogo, então, deve ficar aberto, considerando que estas províncias não são mais do que 6 em 42. Então, também reduzindo a questão e apontando para outras questões que afetam o mundo todo e que a comunhão deveria responder, né? Uma questão ambiental e como estas questões da violência, né? A reconciliação realmente é uma questão muito forte num mundo onde as ideologias de ódio estão, de novo, né, crescendo e sempre são usadas por interesses políticos particulares, né? Sabemos que as guerras religiosas nunca são religiosas, né? São políticas econômicas, né? E a religião, então, é um elemento usado quando convém por grupos que interessa usar esse elemento para seus próprios interesses econômicos ou políticos. E foram apresentadas propostas de ações concretas, bispo, que as províncias ou que as comunidades anglicanas podem adotar após a Conferência de Lambeth em 2022? Bom, os chamados, tá, estão em aberto, porque o que aconteceu, né? Houve algumas idas e voltas na metodologia de como sistematizar estes chamados. Antes eram resoluções, agora ficou mais firme, mais transparente de que não são resoluções, porque não tem nenhum poder legal ou de impor qualquer ação em qualquer parte da comunhão. Mas são chamados, ou chamadas, no sentido de incentivar as diferentes províncias e dioceses a caminharem numa determinada direção que, em consenso, achamos seja a melhor no momento histórico que vivemos. Então, esses chamados receberam várias emendas durante a conferência e essas ainda estão sendo sistematizadas e possivelmente não tenhamos essas emendas até o início do próximo ano. Mas aqui já havia questões específicas, por exemplo, né? Por exemplo, aqui, vou ler a questão como estava mais ou menos
quando foram apresentadas na conferência. Podem ter depois modificações. Um chamado às pessoas anglicanas de todo o mundo a que se dirijam a Deus em oração para refrescar, né, ou para renovar a oferta distintiva de Cristo, de misericórdia e graça em meio à fratura, à divisão e à polarização que nos rodeia. Por exemplo, essa é uma, né? Então, que a gente então sempre seja essa força reconciliadora, né? Depois, deixa eu ver outra chamada. Convidar aos seminários anglicanos, faculdades, cursos de teologia, né, a criar espaços de capacitação e diálogo para a reconciliação como parte fundamental da nossa identidade como seguidores e seguidoras de Cristo, ouvindo particularmente os teólogos e teólogas em áreas da comunhão que historicamente têm tido menos poder. Então, aqui essa parte da autocrítica que eu falei, né? Ou seja, a reconciliação só acontece quando a gente admite o mal que causou. E um dos males que causou foi silenciar teologias, vozes, né? Especialmente do mundo periférico, né? E de uma teologia não colonialista ou decolonial. Então, isto é outro chamado concreto, e isso afeta o ecumenismo, o diálogo interreligioso e muitas outras ações da igreja em diferentes áreas. Depois, aqui, inspirado pelo trabalho de muitas igrejas anglicanas, que já têm isso, né? Na busca da verdade, o reconhecimento e a cura racial, convidamos cada província a um exercício de autoexame e reflexão, escutando respeitosamente as experiências daqueles que historicamente têm sido e continuam sendo marginalizados e marginalizadas em seus contextos, em sua igreja, e fazemos um chamado a cada instrumento de unidade da comunidade anglicana a realizar um exercício similar de autoexame e escuta. Então, veja, a ênfase está justamente em rever a nossa prática, não tanto em propor mais coisas, né, e esquecer do passado, não, é voltar para o passado, rever as práticas que tivemos, ver aonde a gente excluiu, a gente ignorou, se omitiu, ou até foi conivente com a opressão, com a discriminação, com o preconceito, e aí, então, a partir de aí, encontrar novas práticas, tanto no ecumenismo, mas especialmente no diálogo interreligioso. E olhando para a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Bispo Humberto, nós nos aproximamos da ocasião do nosso Sínodo Provincial, agora em novembro de 2022. O que a Câmara Episcopal traz da Lambeth de 2022 na perspectiva da reconciliação no contexto brasileiro? Bom, então, como dissemos, primeiro estão definindo, deixando bem fixado o que é reconciliação, né? Então, reconciliação não é simplesmente fazer de conta que não há problemas, ou que não há divisões, ou que não há violência, ou coisas desse tipo. Reconciliação não pode ser nunca omissão. Então, a Câmara tem se posicionado em relação à realidade brasileira. Agora saiu, e agora dia 30, né, de setembro, temos uma live de lançamento assim mais oficial de uma cartilha sobre as eleições, por exemplo, e se ler essa cartilha, se busca a reconciliação, mas a reconciliação dentro da democracia, né? Não é possível reconciliação no Brasil sem democracia, né? A democracia é o caminho da reconciliação, mas há grupos e pessoas que não querem a convivência democrática, que não querem admitir os direitos iguais ou os direitos ancestrais, e muito menos reparar, né, os danos históricos feitos, especialmente contra o povo negro, escravizado, sequestrado, e os povos indígenas, né, que perderam suas terras, que foram impedidos de viver as suas tradições, de ter as suas próprias línguas, a sua própria educação, etc. Então a reconciliação vem por aí, a Câmara vem vindo nesse caminho, né, e possivelmente no sínodo, isso está sendo, o sínodo não vem de cima para baixo, né? É de baixo para cima. Então, onde está sendo preparado o sínodo é nas dioceses. Então, ainda não sabemos, ou já sabemos alguma coisa, mas não tudo, o que as dioceses trarão a partir de suas práticas. Então, realmente, esse podcast pode servir, essa tua pergunta, para incentivar cada diocese
da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que terá sua representação no sínodo, a trazer essas questões. Mas nós temos práticas bem profundas de diálogo interreligioso. Hoje mesmo, à tarde, estou indo para o dia do Ubuntu, né? Que está acontecendo em muitas capitais do Brasil, abraçando terreiros, para defender os terreiros contra o racismo religioso, né? Contra os ataques que têm sofrido, especialmente agora durante as eleições. Então, há uma prática que já temos bastante firme com os povos indígenas também. Nós seguimos uma linha de trabalho solidária, né, de presença solidária junto aos povos indígenas, e jamais de fazer que os povos indígenas se tornem cristãos ou cristãs, ou à força ou não, mas que reafirmem sua própria ancestralidade. Se alguma pessoa indígena entende que dentro da sua própria ancestralidade há espaço para o cristianismo, essa é uma decisão que corresponde aos povos indígenas. E a nós corresponde respeitar a forma como cada povo desenvolve a sua própria cultura e religião e apoiar esse desenvolvimento. Então, já temos feito isso em toda a igreja durante todo esse tempo, e eu acho que o sínodo vai apenas reafirmar isto, né? E, quem sabe, venha de alguma diocese alguma moção ou algo que ainda incentive mais fazer isso. Uma pena que não teremos, até o sínodo, as chamadas ou os chamados já na sua redação definitiva, né? Porque aí seria melhor já incorporar isso. Mas teremos depois, e aí há outros mecanismos da província que podem ir incorporando as próprias comissões, né? Eu sou também referente da Comissão de Incidência Pública, Direitos Humanos e Combate ao Racismo, por exemplo, né? E há outras comissões e grupos da igreja que podem incorporar essas atividades, que o mais importante é a prática na base e a presença real da igreja junto àquelas pessoas que estão sendo discriminadas, mortas, marginalizadas e violentadas em sua dignidade. Muito bem, bispo, muito bem. E para encerrarmos esse nosso encontro, eu te agradeço a tua participação e compartilhar conosco a experiência em Conferência de Lambeth acerca do chamado à reconciliação, e te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Bom, agradeço de novo a oportunidade. A Conferência de Lambeth é um evento importante, né? Pela sua dimensão, né? Realmente, na Conferência de Lambeth, a gente consegue, é o único momento, né, da história que a gente consegue visualizar o tamanho e a diversidade que é a comunhão anglicana. Mesmo que nem todo mundo, como dissemos, esteja lá, né? Mas a grande maioria estava. 97 ou 98 bispas, né? Algumas delas bispas africanas, o que também, porque muito se falava que na África, questão cultural, que ia ser difícil, está vindo, né? E também ver isto que o arcebispo, acho que esse arcebispo vai levar como seu legado, digamos assim, né? Que é o início de uma autocrítica. Veja como está forte o autoexame, a autocrítica do colonialismo, de como as religiões, né, especialmente aquelas ligadas ao Estado, como no caso da Inglaterra e em outros lugares, têm incentivado a discriminação e o preconceito e a busca de uma outra prática cristã que nos aproxima do próprio Jesus, né, que se coloca do lado das pessoas pobres, discriminadas, marginalizadas, violentadas e silenciadas de nossa sociedade. Então, resta a oração, né? Porque nós somos movidas e movidos à espiritualidade, de que Deus nos permita fazer isso e encontremos caminhos de reconciliação, de diálogo, dentro da nossa própria igreja, aqui no Brasil, com outras igrejas e especialmente com outras matrizes religiosas, sempre com a ênfase na matriz religiosa africana, porque recebem o racismo, né, como uma marca da violência praticada, e os povos indígenas que também têm sofrido e continuam sofrendo, para que possamos realmente ir para um mundo melhor, para uma casa comum reconciliada, né? Como na época da carta da 1 Pedro, os próprios autores e autoras queriam nos incentivar de forma que sejamos sinal de amor e de uma humanidade plena e digna.
Então, que Deus nos ajude, Deus nosso Pai e Mãe, Deus, a palavra encarnada, que se fez gente no meio da gente, e a Divina Ruá, essa ventania que nos impulsiona nos caminhos da luta, da vida, da justiça, da paz e especialmente do amor. Novamente, muito obrigado ao Bispo Humberto Maesteg, que dialogou conosco aqui no podcast Radar Direitos Humanos sobre o chamado à reconciliação na Conferência de Lambeth em 2022. A vocês que nos escutam, fiquem na paz e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.